Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o poder para obedecer. Como é possível, diante de tantos parâmetros diferentes, a começar pelo Decálogo, as 10 leis morais de Deus, diante da tradição de hoje, e que tudo é relativo? Bem, não se esqueça de, ao final, de se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de terça. Poder para obedecer. Leia Ezequiel 36, de 26 a 28. Como a obediência acontece em nossa vida? A obediência só é possível quando Deus nos dá um novo coração e nos capacita a fazer a sua vontade. Então esta sequência propõe é um tema do poder para obedecer que vamos estudar. Depois de todo o Código Civil, Sanitário, as estruturas cerimoniais, o processo envolvido em todo esse conjunto de leis, ainda virá o livro que é lido diante do povo de Israel. Como é possível, então, obedecer a tudo isso? Como é possível para pecadores que estão tão distantes de Deus obedecerem todos esses critérios? Percebe que isso poderia gerar uma visão burocrática a respeito da lei? Muito parecido com aquela que a gente tem hoje nas leis civis ou nas leis circunstanciais da cidadania. Não era isso que Deus pretendia. A entrega do seu código ao povo de Deus, a expressão desse código era o caráter de Deus. E, portanto, o que Deus pretendia é que o povo de Israel entendesse quem Deus é e se aproximasse em termos de comportamento aos desígnios de Deus. Lembra? Deus criou o homem à sua imagem. E era isso, nada menos do que isso que Deus esperava de seu povo. Mas havia sempre um risco, que era o risco burocrático da interpretação da lei. Neste processo da obediência, aparece uma figura em especial que é necessária para que a obediência possa ocorrer. Sim, a confiança em Cristo e o poder de Cristo são os elementos necessários para essa obediência. Mas há uma pessoa que materializa isso na vida cristã. E essa pessoa, obviamente, é o Espírito Santo. É a atuação do Espírito Santo na vida é que move o ser humano na direção de obedecer a Deus. Portanto, há uma ênfase diferente aqui. Quando a palavra foi lida, a resposta do povo de Israel foi: tudo o que o Senhor disser, nós faremos e obedeceremos. Mas eles ainda não tinham ideia do que era necessário para essa obediência acontecer. Em outras palavras, era importante que o poder de Deus se manifestasse e eles compreendessem que era somente nesse poder que a palavra de Deus poderia ser obedecida. E é nesse sentido que o Espírito Santo se manifesta como aquele poder, aquela pessoa que move o nosso coração. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho, a história é a mesma. Se você for ao Novo Testamento, em Gálatas, você vai encontrar exatamente essa mesma referência. O fruto do Espírito é, e aí vem os comportamentos resultantes, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essa virtude não há lei. Gálatas 5, 22, 25. Só são possíveis porque são frutos do Espírito. Essa é a expressão de um outro texto que está presente na Bíblia, em Ezequiel 36, quando o texto diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês.
Em outras palavras, a obediência está ligada a uma transformação profunda que Deus realiza no coração daquele que se dispõe a aceitar os parâmetros de Deus. Dado que este é o desenho, há vários outros textos que complementam essa mesma história. Por exemplo, Filipenses, no capítulo 2, verso 13, diz: é Deus que produz em vós tanto querer quanto o realizar. E também João, capítulo 3, tem a mesma referência: é necessário nascer de novo. Lembra da história? A história de Nicodemos, que procura pela madrugada Jesus, porque deseja compreender a mensagem de Jesus, porque ainda não estava pronto para a transformação que Jesus pretendia fazer nele. Então surgiu o debate entre Jesus e Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. A prova que Nicodemos não estava pronto. E a resposta que Jesus dá, a proposta é a mesma aqui, tanto para Israel quanto para nós. A proposta é que comecemos de novo, e a graça manifesta pela atuação do Espírito Santo em nossa vida, que permite que essa transformação ocorra de maneira completa. Mas, obviamente, é necessário que a gente aceite essa transformação. Então, o que a gente aprende nesse terceiro conjunto temático, nessa abordagem a respeito do poder para obedecer, primeiro, é um dom divino. É Ele que opera em nós todas as coisas, ou seja, a obediência é um dom. É um dom que, para ser efetivo, necessita do ser humano no sentido da aceitação, mas não é mérito humano. E a segunda questão, o Espírito Santo é a pessoa que move esse processo. Portanto, ele é essencial para a vida cristã. E devemos orar para que o Espírito Santo se manifeste em nossa vida e que o poder dele atue para sempre em nossas vidas. Terceiro, esse processo não é uma vez para sempre, esse processo é diário. É necessário que cada dia sejamos de novo provocados pelo Espírito Santo, que compreendamos o convite e possamos aceitar esse convite. E assim, dia após dia, aceitando essa proposta, nós vamos crescendo na graça de Cristo, no caminho da santificação, até Cristo voltar. Amém. Você quer saber mais? Então não perca a quarta lição. Deus habita no meio de seu povo. Aproveite agora para se inscrever, se não é inscrito, de compartilhar, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.